Aprenda como Deus estava em cada lágrima que você chorou. Talvez você tenha chorado essa semana e ninguém percebeu. Talvez você tenha chorado no escuro do quarto, com o rosto enfiado no travesseiro, para que os filhos não escutassem. Talvez você tenha chorado dentro do carro parado em um sinal vermelho, fingindo depois que estava tudo bem ao chegar em casa. Talvez você tenha chorado no banho, deixando a água do chuveiro se misturar com as lágrimas, porque assim ninguém saberia. Talvez você tenha chorado de madrugada sozinho, olhando para o teto, sem entender por que a vida ficou tão pesada. E você pensou, lá no fundo, ninguém viu, ninguém soube, ninguém percebeu o quanto eu estou cansado por dentro. Ninguém imagina o quanto eu tenho fingido que está tudo bem. Mas eu vim aqui hoje para te dizer uma verdade que vai mudar a forma como você olha para todas as lágrimas que já caíram do seu rosto. Uma verdade que talvez te faça chorar de novo. Mas dessa vez, será um choro diferente. Um choro que cura. Um choro que liberta. Deus viu cada uma delas, cada lágrima, cada soluço, cada respiração presa no peito, cada noite em que você achou que não ia aguentar até o amanhecer. Ele estava lá. Não como um espectador distante, não como um Deus de braços cruzados esperando você se recompor. Ele estava perto, perto demais. Tão perto que você não conseguiu enxergar. Como acontece com as coisas mais íntimas, com os abraços mais profundos, com as presenças mais presentes. A Bíblia diz, no Salmo 139, uma das coisas mais bonitas que o coração humano já teve coragem de escrever. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja em mim uma palavra, eis que tudo, Senhor, conheces. Pare por um instante. Entenda o carinho dessas palavras. Você não chorou sozinho. Nunca. Em nenhuma daquelas noites. Em nenhuma daquelas manhãs em que você acordou já cansado. Em nenhum daqueles momentos em que você se trancou no banheiro só para respirar longe do mundo. Deus estava ali, sondando, conhecendo, sentindo com você. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir como Ele esteve presente em cada lágrima, mesmo quando você jurava que estava sozinho. Você vai entender por que aquelas noites não foram em vão, porque aquelas lágrimas não caíram no chão à toa, porque existe um sentido escondido no choro que ninguém viu, e mais do que isso, você vai sentir, talvez pela primeira vez em muito tempo, que ainda existe um colo te esperando, que ainda existe uma voz te chamando pelo nome, que ainda existe um Deus que se importa com você. Com você. Não com a humanidade em geral, não com uma multidão abstrata, com você, com seu rosto, com sua história, com aquilo que você só conta nos pensamentos mais escondidos. Então fique até o fim, porque essa mensagem é para você. E enquanto você assiste, faça uma coisa simples. Coloque a mão sobre o peito, sinta a sua respiração e peça em silêncio. Jesus, fala comigo agora. Eu preciso ouvir o teu silêncio se transformar em consolo. Ele vai falar. Você só precisa abrir o coração. O Deus que te sonda em silêncio. Existe uma palavra no Salmo 139 que muita gente passa por cima sem perceber a profundidade dela. É a palavra sonda. Sondar não é olhar de longe. Sondar não é observar de cima. Sondar é entrar com cuidado, é descer devagar, é alcançar o que está no fundo. Quando o salmista diz, Senhor, tu me sondas, ele está dizendo, tu desces até onde nem eu mesmo tenho coragem de descer. Tu entras no mais escondido do meu coração. Tu enxergas aquilo que eu nunca consegui colocar em palavras. E isso, para quem está sofrendo, é a notícia mais consoladora do mundo. Porque a maior solidão humana não é a solidão física, é a solidão de não ser compreendido. É a solidão de ter uma dor que ninguém consegue alcançar. É a solidão de tentar explicar para alguém e perceber no meio da fala que aquela pessoa nunca vai entender de verdade
o tamanho do que você está carregando. Você já sentiu isso? Já tentou dividir um peso com alguém e do outro lado veio uma resposta tão pequena, tão rasa, que machucou ainda mais do que o silêncio? Já desistiu de contar para alguém o que está sentindo porque acha que ninguém vai conseguir alcançar? Pois bem, existe alguém que alcança. Deus não te conhece de fora. Ele te conhece por dentro. Ele conhece as palavras que você nunca disse. Ele conhece os medos que você nunca confessou. Ele conhece os sonhos que você guardou em uma gaveta porque achou que era ridículo continuar acreditando. Ele conhece as orações que você começou e não terminou porque no meio do caminho perdeu as forças. Antes que haja em mim palavras, tu já me conheces. Você percebeu? Antes de você falar, ele já sabe. Antes de você organizar o pensamento, ele já entendeu. Antes de você conseguir explicar o que está sentindo, ele já está consolando. Por isso, quando você não consegue rezar, quando você se ajoelha e a única coisa que sai é o silêncio, quando você abre a boca e só vem o choro, quando você quer falar com Deus e não encontra mais palavras, saiba, ele continua te entendendo, porque ele não precisa das suas palavras para te conhecer. Existe uma oração que não precisa de voz, uma oração que é só presença, uma oração que é só lágrima escorrendo enquanto a alma geme em silêncio. E essa oração, muitas vezes, é a mais pura de todas, porque é uma oração que não tenta impressionar, não tenta esconder, não tenta enfeitar. É uma oração nua, e Deus se aproxima exatamente das almas nuas. Lembre-se de Ana, no templo. Ela rezava tanto, com tanta dor, que os lábios se mexiam, mas a voz não saía. O sacerdote achou que ela estava bêbada. Mas Deus entendeu. Deus sempre entende quando o coração reza, mesmo quando a boca não consegue. Lembre-se da mulher que tocou a barra do manto de Jesus. Ela não disse nada, não pediu nada em voz alta, apenas se aproximou com o que restava de fé dentro dela e tocou. Jesus parou. Ouviu o que não foi dito. No meio da multidão, com tantos pedidos ao redor, ele parou para aquela mulher silenciosa, porque o coração dela tinha gritado mais alto que qualquer voz. Você também não precisa gritar para Deus te ouvir. Você não precisa encontrar as palavras certas. Você só precisa estar, só precisa permanecer. E quando você chorou todas aquelas vezes, sem dizer uma palavra, sem encontrar uma frase, sem conseguir orar como gostaria, Deus estava lá, sondando, compreendendo, recebendo cada lágrima como uma oração inteira, porque para Ele, sua lágrima é palavra, sua lágrima é súplica, sua lágrima é confissão, sua lágrima é entrega. E nenhuma delas foi ignorada. As lágrimas que você chorou sozinho. Existe um tipo de lágrima que dói mais que as outras. É a lágrima que ninguém viu. A lágrima que escorreu enquanto você sorria por fora. A lágrima que você engoliu para não preocupar quem ama. A lágrima que caiu enquanto você arrumava a casa, fazia o jantar, fingia que estava tudo bem. A lágrima que ninguém percebeu, porque você aprendeu desde cedo a chorar por dentro. Você sabe do que estou falando. Você é forte para os outros. Você é o ombro de muita gente. Você ouve, acolhe, ajuda, sustenta. E quando chega a hora de você precisar, você olha em volta e não sabe para quem ligar. Não porque não tenha pessoas, mas porque você aprendeu com o tempo que ninguém suporta sua dor inteira. Então, você divide um pedaço com um pedaço com outro, e o resto, o maior pedaço, você guarda para Deus. Mas tem horas em que parece que nem para Deus você consegue contar. Tem horas em que parece que até a oração se cala. Tem horas em que você fica em silêncio, sem saber o que dizer, sem saber o que pedir, com aquela sensação de que está chorando para o vento. Mas escute uma coisa, não existe lágrima desperdiçada diante de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 56, uma das frases mais bonitas que já foram escritas sobre a ternura de Deus. Tu contaste as minhas lágrimas, põe-as em teu odre. Ou seja, Deus guarda as suas lágrimas, como se fossem preciosidades, como quem guarda diamantes em um cofre. Cada uma delas tem nome,
tem data, tem motivo. Nenhuma se perdeu. Você consegue imaginar isso? Aquela lágrima que caiu na noite em que você descobriu a notícia. Aquela lágrima que escorreu na dor, quando você não conseguia mais respirar. Aquela lágrima silenciosa quando você olhou para os filhos dormindo e pensou: como vou cuidar deles sem desabar? Aquela lágrima escondida quando o casamento começou a esfriar e você não tinha coragem de admitir nem para si mesmo. Aquela lágrima de quando você rezou tanto, esperou tanto, e a resposta parecia não chegar nunca. Cada uma delas está guardada. Cada uma delas Deus conhece pelo nome, porque para Deus, suas lágrimas não são apenas água, são história, são oração, são o suor da alma, são o jeito que o coração encontrou de falar quando a boca não conseguiu, e ele não despreza nenhuma. Lembre-se de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar o amigo. Ele sabia que dali a poucos minutos a tristeza viraria alegria. E mesmo assim Jesus chorou. A Bíblia diz, com aquela simplicidade que arrebenta o coração, Jesus chorou. Por que ele chorou, se sabia o final feliz? Porque ele não desprezou a dor humana. Porque ele não passou por cima do sofrimento de Marta e Maria. Porque ele entendeu que a dor delas era real, mesmo que a solução estivesse próxima. E ele honrou aquela dor com lágrimas. Se Jesus chorou, então o seu choro também é sagrado. Se Jesus se permitiu chorar, você também pode. Não é fraqueza, não é falta de fé, não é desconfiança em Deus, é humanidade, é verdade, é o coração se permitindo ser real diante daquele que o criou. E saiba, nenhuma das suas lágrimas caiu no vazio. Nenhuma delas escorreu para o chão sem destino. Cada uma delas foi recolhida pelas mãos de Jesus. Cada uma delas foi guardada como tesouro, porque você é precioso para Ele. E o que é precioso para Deus, Ele guarda. Então hoje, se você está com aquela dor antiga que ninguém nunca viu, levante o rosto. Você não chorou em vão. Você não chorou sozinho. Você não foi esquecido em nenhuma daquelas madrugadas. Deus estava lá. E continua aqui. Deus no meio da sua noite mais escura. Existe uma noite que toda alma vive em algum momento. Os místicos chamavam essa noite de noite escura da alma. É aquela noite em que Deus parece longe. É aquela noite em que a oração parece bater no teto. É aquela noite em que você duvida, em que você se sente abandonado, em que você se pergunta se Deus ainda se lembra de você. Talvez você esteja vivendo essa noite agora. Talvez você reze e não sinta nada. Talvez você vá à missa e volte com o mesmo vazio com que foi. Talvez você ouça os outros falando da bondade de Deus e por dentro pense: por que comigo não está sendo assim? Por que comigo Deus parece em silêncio? Por que comigo a resposta demora tanto? Eu preciso te dizer uma coisa, com toda a ternura do mundo. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Existe um silêncio que é distância, e existe um silêncio que é intimidade. Existe um silêncio que afasta, e existe um silêncio que aproxima tanto que se confunde com a sua própria respiração. Quando você se sente abraçado por alguém, você não precisa que essa pessoa diga uma palavra. O abraço fala, o silêncio fala, a presença fala. Deus, muitas vezes, te abraça em silêncio, e você, no meio do barulho da sua dor, não escuta. Mas Ele está ali, tão perto que você não consegue distinguir onde termina sua dor e onde começa a presença dEle. O Salmo 139 continua dizendo: se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer no abismo a minha morada, eis que tu lá estás também. Você percebeu? Não importa onde você esteja, mesmo no abismo, mesmo no fundo, mesmo no lugar mais escuro da sua história, mesmo na pior noite que você já viveu, Ele está lá. No abismo, Ele está. No quarto vazio, depois que aquela pessoa se foi, Ele está. No hospital, na madrugada, quando você está velando alguém que ama, Ele está. Na sala de espera do médico, quando você está apertando o papel do exame entre os dedos, Ele está. No silêncio de casa, quando os filhos cresceram, foram embora, e você se vê sozinho de novo, Ele está.
No travesseiro molhado, quando você não tem para quem ligar, Ele está. Você não precisa subir para encontrar Deus. Você não precisa estar bem para encontrar Deus. Você não precisa ter tudo resolvido para encontrar Deus. Ele desce até onde você está. Ele desce até o abismo. Ele desceu até a cruz por você. Que abismo seria fundo demais para aquele que desceu até a morte para te buscar? Lembre-se de Jesus no Getsêmani. Aquela foi a noite mais escura que um ser humano já viveu. O Filho de Deus, sozinho, ajoelhado entre as oliveiras, com o peso do mundo inteiro caindo sobre os seus ombros. Os amigos dormindo. O Pai aparentemente em silêncio, o suor descendo como gotas de sangue, e a oração saindo cortada em pedaços. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabe o que é a noite escura. Jesus sabe o que é orar sem sentir consolo. Jesus sabe o que é se ajoelhar sozinho, com lágrimas no rosto, sem ninguém para entender. E é exatamente por isso que Ele se aproxima de você agora. Porque Ele já esteve onde você está. Se você está no Getsêmani da sua vida, saiba, você não está sozinho. Jesus está ajoelhado ao seu lado. Talvez você não o veja. Talvez você não o sinta. Mas Ele está ali no chão com você, chorando com você, suando com você, sustentando você para que você não desmorone por completo. A noite escura não é sinal de que Deus desistiu de você. A noite escura é sinal de que Ele te está conduzindo para uma intimidade mais profunda. Uma intimidade que só nasce no escuro. Uma intimidade que só se forma quando você descobre que pode confiar nele mesmo sem ver nada, mesmo sem sentir nada, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. Continue. Não desista. O amanhecer vai chegar. E quando ele vier, você vai olhar para trás e perceber. Ele estava lá em cada instante daquela noite. Jesus também chorou. Você não está sozinho. Existe uma cena no Evangelho que merece ser olhada com a alma inteira. É a cena em que Jesus chora. Pense nisso, Deus chorou. O mesmo Deus que criou o universo, que sustenta as estrelas no lugar, que tem seu nome escrito na palma da mão dele, que sabe quantos fios de cabelos tem na sua cabeça, esse mesmo Deus, em determinado momento, derramou lágrimas humanas. Lágrimas de verdade. Lágrimas que de tantas molharam o chão. E por que isso é tão importante para você hoje? Porque significa que Deus não é um Deus distante da sua dor. Não é um Deus que te olha de cima, com indiferença. Não é um Deus que considera o seu choro fraqueza ou falta de fé. Deus, em Jesus, escolheu sentir o que você sente. Deus, em Jesus, escolheu chorar como você chora. E mais, Ele chorou em vários momentos. Chorou diante do túmulo de Lázaro, como já falamos. Chorou olhando para Jerusalém, sabendo que aquela cidade ia rejeitar a salvação. Chorou no Getsêmani, com a alma triste até a morte, e provavelmente chorou em muitos outros momentos que o Evangelho não registrou. Porque um coração que ama tanto, em um mundo tão ferido, não tem como não chorar. Então, quando você chorou, Jesus te entendeu, não com a compreensão distante de quem nunca passou pelo mesmo, mas com a compreensão íntima de quem já chorou também, de quem conhece o gosto da lágrima, de quem sabe o que é ter o peito apertado, a garganta fechada, o silêncio pesado depois do choro. Ele te entendeu quando você chorou pela perda, porque Ele também chorou diante da morte. Ele te entendeu quando você chorou pela traição, porque Ele também sentiu o beijo de Judas. Ele te entendeu quando você chorou pela rejeição, porque Ele também ouviu a multidão gritando, crucifica-o. Ele te entendeu quando você chorou pela injustiça, porque Ele também foi julgado sem culpa. Ele te entendeu quando você chorou pelo abandono, porque Ele também foi deixado pelos amigos na hora mais difícil. Ele te entendeu quando você chorou por se sentir esquecido por Deus, porque Ele também gritou da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Não existe lágrima sua que Ele não tenha chorado primeiro. Não existe dor sua que Ele não tenha sentido na própria carne. Não existe noite escura que Ele não tenha atravessado antes de você.
E é por isso que ele pode se aproximar com tanta autoridade e tanta ternura. Porque ele não fala da sua dor de fora, ele fala de dentro. Ele fala como alguém que já esteve lá. Ele fala como o irmão mais velho que já trilhou o caminho e agora volta para te dizer: continue, eu sei como dói, mas vale a pena. E eu estou com você. Eu passo tudo com você. Você se lembra dos discípulos de Emaús? Eles iam caminhando tristes, decepcionados, com o coração quebrado depois da morte de Jesus. Tudo o que eles tinham acreditado parecia ter desabado. E enquanto caminhavam, Jesus se aproximou. Mas eles não o reconheceram. E o que Jesus fez? Ele não os repreendeu. Ele não disse: vocês deviam ter mais fé. Ele perguntou: de que vocês estão falando com tanta tristeza? Ele os deixou falar. Ele os deixou desabafar. Ele caminhou ao lado deles na dor antes de revelar quem era. Talvez seja assim com você agora. Talvez Jesus esteja caminhando ao seu lado faz tempo e você não o reconheceu. Talvez ele esteja escutando sua dor há meses, há anos, e você ainda não percebeu que aquele que parece um estranho é, na verdade, o Senhor. Olha para o lado, não com os olhos, com a alma. Ele está aí. E como aos discípulos de Emaús, ele quer partir o pão com você. Quer entrar na sua casa, quer ficar, não como visita, mas como aquele que veio para morar. Você só precisa dizer: fica, Senhor, está ficando tarde e a noite está caindo. Fica comigo. E ele fica. O Deus que guarda suas lágrimas como tesouro. Existe uma imagem na Bíblia que é tão delicada, tão poética, que parece ter sido escrita por um poeta antes de ter sido escrita por um profeta. É aquela frase do Salmo 56 que já mencionei, mas que precisa ser olhada de novo, com mais profundidade. Tu contaste os meus passos errantes. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Naquele tempo, o odre era um recipiente feito de pele de animal, usado para guardar coisas preciosas. Vinho, perfume e óleo, coisas valiosas. E o salmista, com a alma inteira, pede a Deus: recolhe as minhas lágrimas. Guarda elas como guardarias um vinho fino. Não deixa elas se perderem. E a resposta que Deus dá ao longo de toda a tua escritura é: eu já estou recolhendo. Eu nunca deixei nenhuma se perder. Você consegue imaginar? Existe um lugar no coração de Deus onde estão guardadas todas as suas lágrimas. Cada uma delas. Catalogadas, lembradas, honradas. Não como troféus, mas como tesouros. Como provas do quanto você amou, do quanto você lutou, do quanto você resistiu, do quanto você continuou acreditando, mesmo quando tudo dizia para você desistir. Suas lágrimas são preciosas para Deus. Repete isso para você, bem devagar, bem por dentro. Suas lágrimas são preciosas para Deus. Aquela lágrima que você chorou pelo filho que se afastou da fé, Deus guardou. Aquela lágrima que você chorou pelo casamento que está doendo, Deus guardou. Aquela lágrima que você chorou pela mãe que se foi, Deus guardou. Aquela lágrima que você chorou pela doença que não passa, Deus guardou. Aquela lágrima que você chorou pela vida, que parece não dar certo, Deus guardou. Aquela lágrima que você chorou de saudade, de medo, de cansaço, de solidão, de arrependimento, Deus guardou. E um dia, no céu, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar cada uma. E você vai entender finalmente que nenhuma foi inútil. Nenhuma foi em vão. Nenhuma escorreu para o vazio. Porque cada lágrima sua estava sendo transformada em silêncio, em algo eterno. A Bíblia também diz no Apocalipse: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você percebeu o detalhe? Deus mesmo vai enxugar. Não vai delegar para um anjo, não vai mandar alguém fazer por ele. Ele mesmo, com as próprias mãos, vai se aproximar do seu rosto e enxugar cada lágrima que ainda restar. Aquelas mãos furadas pelos pregos, aquelas mãos que multiplicaram pães, aquelas mãos que tocaram leprosos, aquelas mesmas mãos vão tocar o seu rosto, com ternura, com amor,
como o pai que enxuga as lágrimas do filho pequeno depois de uma queda. E você vai sentir que valeu a pena, que cada noite valeu a pena, que cada dor valeu a pena, que cada lágrima valeu a pena, porque ela te conduziu para esse encontro definitivo, onde Ele mesmo vai te consolar. Mas eu quero te dizer algo mais. Não precisa esperar o céu para sentir esse consolo. Esse mesmo Jesus, hoje, agora, neste momento em que você assiste a esse vídeo, está estendendo as mãos para enxugar sua lágrima. Você consegue sentir? Fecha os olhos por um instante. Respira fundo e imagina. Imagina Jesus se aproximando, sentando ao seu lado, em silêncio, sem cobrar nada, sem julgar nada, só olhando para você com aqueles olhos que conhecem cada pedaço da sua história. E lentamente, Ele estende a mão e toca o seu rosto e enxuga aquela lágrima antiga que ainda não secou. Mas isso não é imaginação, é real. Porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Aquela lágrima de uma dor que você guardou. Aquela lágrima de uma ferida que ninguém soube curar. Aquela lágrima de uma noite que você nunca conseguiu esquecer. Ele está enxugando agora, permita. Não precisa entender, só permita. Quando você achou que Deus tinha esquecido, existe um pensamento que machuca mais do que qualquer outro. Talvez você já tenha tido esse pensamento. Talvez você ainda tenha, vez ou outra, quando a noite chega pesada demais. O pensamento é: será que Deus se esqueceu de mim? Você olha para trás e vê tanto tempo de espera, tanta oração feita, tanta promessa que parece não ter se cumprido, tanto pedido que parece ter se perdido no caminho. E aí vem aquela voz traiçoeira, aquela voz que se aproveita do cansaço e sussurra no seu ouvido: Deus se esqueceu de você. Deus está cuidando dos outros. Deus tem outros filhos mais importantes. Você foi deixado para trás. Eu preciso te dizer uma coisa, com a firmeza de quem conhece o coração de Deus. Essa voz mente. Deus nunca se esqueceu de você, nem por um segundo, nem em uma fração de segundo. Você não saiu da memória dele em momento nenhum da sua vida. A Bíblia diz uma das frases mais ternas que existem, em Isaías 49. Será que uma mulher pode esquecer-se de seu próprio filho, do filho que ela amamentou? Mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Você é gravado nas palmas das mãos de Deus. Quando Jesus subiu na cruz, ele estendeu as mãos. E aqueles pregos atravessaram a palma das mãos dele. E nesse momento, você foi gravado para sempre. Cada vez que ele olha para as próprias mãos, ele vê você. Cada vez que ele estende as mãos, ele te apresenta ao Pai. Você não é uma lembrança ocasional para Deus. Você é uma marca permanente nas mãos dele. Como ele se esqueceria de você? Como ele esqueceria de uma marca tão profunda, tão custosa, tão definitiva? Mas eu sei. Eu sei que saber disso na cabeça é uma coisa, e sentir isso no coração é outra. Eu sei que você pode estar ouvindo essas palavras e por dentro pensando: é bonito, mas eu não estou sentindo isso. Eu continuo me sentindo esquecido. Então deixa eu te contar uma coisa. A espera de Deus não é esquecimento de Deus. Existe uma diferença gigante. Quem espera, espera. Quem esquece, ignora. Deus não ignorou você. Deus está fazendo algo no silêncio que você ainda não consegue ver. Lembre-se de Lázaro. As irmãs mandaram chamar Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E o que Jesus fez? Foi correndo? Não. Ele esperou mais 2 dias. Você imagina a angústia daquelas mulheres, vendo o irmão piorar, vendo Jesus não vir, pensando com certeza: por que ele não vem? Será que ele não se importa? Será que ele esqueceu da gente? Mas Jesus não tinha esquecido. Jesus estava preparando algo maior, algo que elas, naquele momento, não conseguiam enxergar. Quando ele finalmente chegou, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Marta correu até ele e disse com a dor inteira na voz: Senhor, se tu tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes você já disse isso para Deus, com a alma inteira? Senhor, se você tivesse vindo antes. Senhor, se você tivesse respondido a tempo. Senhor, se você tivesse impedido aquilo. Senhor, se você tivesse...
Mas escute o que aconteceu depois. Jesus não veio para impedir a morte de Lázaro. Jesus veio para fazer algo maior. Veio para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. Veio para que aquela tragédia se transformasse em testemunho. Veio para que aquele luto se transformasse em fé. Às vezes Deus não impede a dor, mas Ele a transforma. Às vezes Deus não evita a perda, mas Ele faz nascer vida do que parecia só morte. Às vezes Deus parece atrasado, mas é porque o que Ele está preparando é maior do que o que você está pedindo. Você não foi esquecido. Você está em um capítulo da história que ainda não chegou no desfecho. E quando chegar, você vai olhar para trás e dizer: como eu duvidei, como eu pensei que Ele tinha me esquecido. Ele estava o tempo todo escrevendo algo bonito demais para a minha pequenez compreender. Confie. Mais um pouco. Só mais um pouco. A demora de Deus não é descaso. É preparo. É amor que sabe a hora certa. É sabedoria que vê o que você ainda não consegue ver. O abraço que você não viu, mas recebeu. Você já parou para pensar em quantas vezes você foi sustentado de uma forma que você nem percebeu? Quantas vezes você devia ter desmoronado, mas continuou de pé? Quantas vezes você devia ter perdido a fé, mas no fundo mesmo, ainda restou uma fagulha? Quantas vezes você devia ter desistido e algo dentro de você sussurrou: continua, só mais um dia. Esse algo era alguém. A graça de Deus age muitas vezes em silêncio, não como um terremoto, não como um trovão, mas como uma brisa suave, como aquela que Elias sentiu na entrada da caverna depois do vendaval. Deus muitas vezes não vem com fogos de artifício. Ele vem como respiração, como sustento, como uma força que você não sabe de onde veio, mas que apareceu exatamente quando você precisava. Pensa naquele dia em que você achou que não ia conseguir levantar da cama e levantou. Quem te deu essa força? Pensa naquele dia em que você teve que ir trabalhar mesmo com a alma em frangalhos. E foi. E cumpriu o dia. E voltou para casa. Quem te sustentou? Pensa naquela hora em que a notícia caiu como uma bomba sobre a sua vida. E você, depois do primeiro grito, do primeiro choro, conseguiu respirar de novo. Conseguiu pensar de novo. Conseguiu continuar. Quem te segurou? Era Ele. Mesmo quando você não rezou. Mesmo quando você estava com raiva dele, mesmo quando você gritou com Deus, mesmo quando você se afastou da igreja, dos sacramentos, da oração. Mesmo assim, Ele continuou te sustentando, porque o amor de Deus não depende da sua resposta. O amor de Deus não espera você merecer. O amor de Deus se derrama mesmo quando você não percebe, mesmo quando você está distraído, mesmo quando você está revoltado, mesmo quando você nem se lembra que Ele existe. Existe uma cena no Evangelho que mostra isso de um jeito tocante. É a cena do filho pródigo. O filho pega a herança, vai embora, gasta tudo, perde tudo, se humilha, come com os porcos. E em determinado momento, ele cai em si e decide voltar. Ele ensaia o discurso pelo caminho. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas olha o que acontece quando ele chega. A Bíblia diz: quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e se compadeceu. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Você percebeu? O pai estava esperando. O pai estava olhando para a estrada. Todos os dias. Há quanto tempo? Talvez meses, talvez anos. O pai não desistiu. O pai não fechou a porta. O pai não disse: esse não é mais meu filho. O pai esperou, olhando para o horizonte, esperando ver ao longe a silhueta conhecida. E quando viu, não esperou o filho chegar. Correu até ele. Deus é assim com você. Talvez você ache que está longe. Talvez você ache que se afastou demais. Talvez você ache que o que fez foi grave demais para ser perdoado. Talvez você nem tenha mais coragem de voltar para a igreja, de se confessar, de retomar a fé. Mas escute, Deus está na varanda, olhando para a estrada, esperando você. E no instante em que você der o primeiro passo na direção dele,
Ele não vai esperar você chegar. Ele vai correr. Ele já está correndo. Ele já viu você. Aquele abraço do pai do filho pródigo é o abraço que Deus quer te dar agora. Não amanhã, quando você estiver melhor. Não daqui a um mês, quando você tiver resolvido sua vida. Agora, do jeito que você está. Sujo, cansado, com vergonha, com medo. Agora. Porque para o Pai, você não é o seu pecado. Você não é a sua queda. Você não é o seu fracasso. Você é filho. E filho sempre tem casa para voltar. Você não viu aquele abraço durante a sua história, mas ele estava ali. Em cada queda, esperando você reagir. Em cada lágrima, esperando você levantar o rosto. Em cada noite, esperando o amanhecer da sua alma. E hoje, esse abraço continua aberto, esperando você se entregar. Sua dor não foi em vão. Eu preciso te dizer uma coisa que pode ser a mais importante de todo esse vídeo. A sua dor não foi inútil. Eu sei que parece, em determinados momentos, que você sofreu à toa, que você passou por aquilo sem motivo, que aquela perda não fez sentido, que aquela espera não levou a lugar nenhum, que aquele sofrimento foi gratuito, cruel, sem propósito. Mas eu preciso te lembrar de uma verdade central da nossa fé, uma verdade que está no coração do cristianismo, uma verdade que muda tudo. Deus consegue tirar o bem até do mal. Não que ele cause o mal, não que ele queira o seu sofrimento, mas que mesmo o pior do que aconteceu na sua vida, ele consegue transformar em algo que vai te dar fruto, que vai dar fruto através de você, que vai gerar bem onde só parecia haver destruição. A cruz é a prova maior disso. A cruz foi o maior mal que a humanidade já cometeu. Matar o Filho de Deus, crucificar o inocente, rejeitar o amor encarnado. Não existe pecado maior do que esse. E mesmo assim, Deus transformou a cruz no instrumento da salvação do mundo. O que era símbolo de tortura virou símbolo de vida. O que era maldição virou bênção. O que era morte virou ressurreição. O que era dor virou amor. Se Deus fez isso com a cruz, Ele pode fazer com a sua dor. Aquilo que você passou e ainda não entendeu, Ele está transformando. Aquela ferida que você acha que destruiu sua vida, Ele está usando para te formar. Aquela lágrima que você acha que foi desperdício, Ele está colhendo para regar uma terra fértil, que ainda vai dar frutos. Pense nisso. Quem chorou muito, escuta melhor o choro dos outros. Quem foi consolado pelo silêncio de Deus, sabe consolar alguém em silêncio. Quem perdeu, sabe acompanhar quem está perdendo. Quem caiu, sabe estender a mão para quem está caído. Quem se sentiu sozinho, sabe ser presença para quem está se sentindo sozinho. A sua dor te formou para servir, para amar, para acolher, para ajudar Jesus a chegar em quem precisa dele, para entender com o coração coisas que ninguém entende só com a cabeça. E saiba, tem alguém esperando o seu testemunho. Tem alguém precisando saber que dá para sobreviver àquela perda, porque você sobreviveu. Tem alguém precisando saber que dá para continuar acreditando depois daquela traição, porque você continuou. Tem alguém precisando saber que dá para se levantar depois daquele fundo, porque você se levantou. Tem alguém precisando da sua história, da sua dor transformada, da sua noite que virou aurora. São Paulo disse, na segunda carta aos Coríntios, uma frase que devia ser lida toda manhã: Bendito seja o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estão em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus te consolou para que você consolasse. Deus te ergueu para que você erguesse. Deus te curou para que você fosse instrumento de cura. Nada do que você passou foi em vão. Nada. Mesmo aquilo que você não entendeu. Mesmo aquilo que você não escolheu. Mesmo aquilo que você jurou que nunca ia superar. Tudo está sendo tecido. Tudo está sendo amassado como pão. Tudo está sendo trabalhado pelas mãos pacientes do oleiro. A sua vida é uma obra em andamento. E quando o mestre terminar, você vai ver beleza onde só enxergava ruína. Você vai ver propósito onde só enxergava acaso.
Você vai ver desenho onde só enxergava cicatriz. Confie no artista. Mesmo que o pincel dele, agora, esteja passando por uma parte escura. Toda obra-prima tem partes escuras. É o contraste com o escuro que faz a luz brilhar. A sua vida tem sentido. A sua dor tem sentido. As suas lágrimas têm sentido. Você só ainda não viu o quadro inteiro. E antes de você sair desse vídeo, eu peço, com toda a ternura que cabe dentro de mim, que você faça uma última coisa comigo. Pare tudo o que está fazendo. Se possível, abaixe o volume das outras coisas. Coloque a mão sobre o peito, sinta sua respiração e permita que essa última parte seja uma oração. Não minha, sua, que essa oração saia do seu coração para o coração de Jesus. Vamos juntos. Senhor Jesus, eu chego diante de Ti do jeito que estou. Cansado, talvez ferido. Talvez com lágrimas presas que ainda não consegui chorar. Talvez com lágrimas que já chorei tantas vezes que eu mesmo perdi a conta. Eu te peço, Jesus, que tomes posse desse meu coração agora, não como um Deus distante, mas como o amigo que se senta ao lado, como o pastor que carrega a ovelha ferida, como o pai que abraça o filho que voltou. Eu te entrego cada lágrima que eu já chorei nessa vida. Aquelas que eu chorei sozinho no escuro, aquelas que eu chorei escondido para não preocupar ninguém, aquelas que eu chorei sem saber por que estava chorando, aquelas que eu chorei revoltado, aquelas que eu chorei sem fé, aquelas que eu chorei rezando, aquelas que eu chorei sem conseguir rezar. Eu te entrego cada uma e peço que tu as recolhas no teu odre, como diz o Salmo, que nenhuma delas tenha sido em vão, que cada uma delas vire bênção, que cada uma delas seja transformada em força para mim e em consolo para alguém que ainda vai precisar do meu testemunho. Jesus, eu te peço perdão pelas vezes em que duvidei, pelas vezes em que pensei que tu tinhas me esquecido, pelas vezes em que falei contigo com raiva, com dúvida, com cansaço. Tu sabes que não era falta de amor, era excesso de dor, e mesmo assim, tu nunca me deixaste. Eu agora reconheço isso, eu agora sinto isso. Tu estavas em cada momento, tu estavas em cada lágrima, tu estavas em cada noite. Senhor, eu não consigo enxergar o final da minha história, mas eu confio em Ti. Eu confio que Tu estás escrevendo algo que ainda não compreendi. Eu confio que a dor que eu carrego agora não é o último capítulo. Eu confio que existe um amanhã preparado por Tuas mãos e que esse amanhã será bom, mesmo que diferente do que eu imaginei. Jesus, fortalece a minha fé pequena, sustenta a minha esperança trêmula, cura aquilo que eu nem tenho coragem de Te mostrar, toca aquilo que eu escondo até de mim mesmo, faz em mim o milagre silencioso de uma alma que volta a confiar. E se eu ainda tiver muitas lágrimas para chorar, Senhor, que eu nunca mais as chore sozinho, que eu sempre saiba que Tu estás recolhendo cada uma, que cada uma é preciosa para Ti, que cada uma é oração diante do Teu trono. Maria, mãe de Jesus e minha mãe, Tu que ficaste aos pés da cruz e sabes o que é chorar de amor, intercede por mim. Coloca o Teu manto sobre essa minha dor. Apresenta ao Teu Filho cada lágrima que ainda mora dentro de mim e me ensina a perseverar como Tu perseveraste, em silêncio, em fé, em entrega, em confiança e amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, antes de você sair, eu quero te deixar uma última palavra. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Você nunca vai estar. Cada lágrima que você chorou foi vista. Cada noite que você atravessou foi acompanhada. Cada peso que você carregou foi sustentado por mãos que você não viu, mas que estavam ali o tempo todo. E Jesus, que esteve em cada lágrima do seu passado, vai estar em cada lágrima do seu futuro. Não para evitá-las todas, mas para que nenhuma delas seja chorada em vão, para que nenhuma delas seja chorada sem Ele. Levante o rosto, respire fundo. Você é amado, você é conhecido, você é guardado nas palmas das mãos do Deus do Universo, e enquanto você estiver nas mãos dele, você terá lugar, você terá memória, você terá morada, você terá força e sustento em todos os desafios da vida.
vai em paz. Que essa mensagem fique no seu coração como uma luz acesa para as próximas noites. E quando vier outra lágrima, lembra-se, Ele está ali, como sempre esteve. Que Deus te abençoe e te guarde, que o rosto dele resplandeça sobre ti e que te dê a paz, hoje, agora e para sempre. Amém.